Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. O convidado de hoje certamente usaria essa expressão e sempre usa e sempre usou há muitos anos no Jornal da Manhã da Jovem Pan, em tantos previstos, em tantos veículos, em tantos programas que comandou e apresentou. Eu estou falando de Joseval Peixoto, que é o nosso grande convidado de hoje do Live Só Esportes, programa de número 6, aqui pela página da agência Só Esportes. E nessa grande tarefa, nessa alegre tarefa que a gente vai ter hoje de entrevistar o Joseval, me acompanha Anderson Firmino. Tudo bem, Anderson? Bom dia. Bom dia, Ted. Bom dia ao nosso querido Joseval Peixoto, a todo mundo que acompanha, que vai acompanhar essa nossa entrevista aqui no Live Só Esportes. Espero que a gente esteja à altura do nosso entrevistado, né? Porque tem uma história longuíssima aí na comunicação. Espero fazer um trabalho à altura aí do nosso grande Joseval Peixoto. Exatamente, porque hoje história não vai faltar. Joseval, primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar, viu? Muito obrigado mesmo. Bom dia. Bom dia para você, Ted. Bom dia, Anderson. Obrigado pelo convite. Hoje o rádio sempre foi mais fácil que televisão. Hoje é facílimo. Estou fazendo aqui de casa, no meu escritório, sendo atendido pelo técnico mais lindo do mundo, que é meu filho. Então, estou em casa. Bom, muito obrigado pelo convite. Vou matar a saudade da minha própria carreira. Vamos lá. E, Joseval, até para começar, como se brinca, né? Vamos começar do começo. Como é que um carioca, você nasceu no Rio de Janeiro, né? Como é que um carioca foi parar em Presidente Prudente e começou no rádio lá, tão longe? Pô? Como é que foi essa saída para lá? Não, é o contrário. Como é que um caipira do interior de São Paulo, eu sou de Rancharia, uma cidadinha, uma grande cidade, fundada pelo meu avô, como é que um caipira, um capial paulista, vai parar no Rio de Janeiro? Caramba! Foi o contrário. Meu avô ele era dono de serrarias, português, queria exportar madeira para Portugal. Quando a filha dele mais velha, minha mãe, se casou, os dois foram para o Rio para executar esse projeto. Só que chegando lá, estourou a guerra. O negócio no mundo acabou. Hoje nós estamos numa crise terrível, mas não é tão ruim, tão dramática quanto a crise de 39 a 45. O mundo estava em guerra, não tinha negócio, tivemos 50 milhões de mortos. Então, foi nessa época que eu fui para o Rio. Logo que começou a guerra, eu voltei para a rancharia. Rio foi uma passagem, fui lá só para nascer, na barriga da minha mãe. Mas eu sou paulista, capial da Sorocabana, de rancharia. Presidente Prudente e Paraguaçu Paulista. Perfeito. Quer dizer, o interior de São Paulo está na alma, está no coração, e foi ali que deu os primeiros passos na profissão. Conta um pouquinho do começo da sua trajetória, Joseval. Foi. Naquela época, logo depois da guerra, todos os paulistas atravessaram o Rio Paranapanema e foram para o norte do Paraná. Era uma floresta, como a floresta amazônica hoje. A minha família também foi, porque é onde você tinha negócio. O grande local de trabalho no Brasil era o Paraná. Porque eram os cafezais em 20 anos, era 100% de trabalho, não tinha desemprego, nós fomos para lá. Só que era cidade já importante, porque tinha, por exemplo, estrada de ferro, né? A linha Londrina, Arapongas, Rolândia, Apucarana, Maringá, já tinha estrada de ferro. Mas não tinha estudo, só tinha escola até o primeiro grau, só o primeiro grau. Então, quando eu tinha 11 anos, eu vim para Paraguaçu num colégio interno, colégio americano do Instituto Gammon, fiz ali o ginásio, e concluído o ginásio, eu fui morar ali mesmo em Paraguaçu, na casa de uma tia. Meu primo era locutor do serviço de alto-falantes. Eu ia toda noite com ele lá para a igreja matriz, assisti-lo falar no microfone do serviço de alto-falantes, e no intervalo de 7h30 às 8h era a Voz do Brasil, aí ele me ensinava a falar.
Foi assim que eu comecei, num serviço de alto-falantes, em que eu falei pouco, mas depois, nas férias de fim de ano, eu fui para Paranavaí, onde moravam meus avós, também no Paraná, e tinha acabado de abrir uma rádio. O dono era amigo do meu tio, então eu fui trabalhar nessa rádio com 16 anos de idade. Fiquei lá 3 meses, no período de férias, vim para Presidente Prudente, para concluir o curso científico. Chegando em Prudente, Prudente já tinha uma rádio antiga, da rede coligada, PR5, tinha acabado de abrir uma nova rádio, ZYR84, Rádio Presidente Prudente. Foi ali que eu comecei minha carreira. Verdadeiramente comecei minha carreira, mas já com uma experiência de 3 meses na rádio de Paranavaí. Então, comecei em Prudente e, naquele tempo, não tinha televisão. Mesmo o rádio do interior era um grande rádio. E você tinha jornalismo, você tinha humorismo, programa de auditório, rádio-teatro, a crônica do dia, tinha tudo. E era tão importante, o Ted e Anderson, que quando Jânio Quadros ganhou a presidência da República, ele levou o diretor da rádio, o doutor Hélio Cirino da Silva, para gerir a Rádio Nacional de Brasília. Levou o Silvio Roncador, que era um jornalista de A Voz do Povo, mas que estava também no rádio com a gente, a dirigir a Voz do Brasil em Brasília. Quer dizer, em vez de ele buscar, sei lá, aqui na Bandeirantes, na Record, levou lá de Prudente para a capital da República. Eu, menino, trabalhei numa grande emissora de rádio de apenas 100 watts de potência. Josevão, eu até falando sobre o rádio, né? Você está falando do teu início, né? Eu queria saber como é que foi o teu começo como narrador esportivo. Como é que foi isso? Sim, o Flávio, quem narrava era o Flávio Araújo. Eu comecei na equipe de esportes fazendo programa de várzea nessa rádio. Depois eu fiz tudo, fiz rádio, teatro, interior você faz tudo, né? Mas eu comecei como sendo um segundo locutor do Flávio Araújo. Tinha 2 times, Prudentina e Corintinha. Jogava em Franca, Marília, Rio Preto, Botucatu, Assis, era isso. E eu irradiava esses jogos. Na verdade, às vezes você gravava e rodava à noite ou no dia seguinte. E foi assim que eu aprendi. Aí a Rádio Bandeirantes contratou o Flávio. Na outra rádio, a Rádio Pan-Americana, outro grande narrador, que era o Zé de Alencar, a Rádio Pan-Americana levou o Zé de Alencar e eu fiquei o titular da Rádio Presidente Prudente. Isso foi no ano de 1958. Em 58, eu já era o titular, eu tinha 20 anos, 58. Já comecei a ser o titular da transmissão. Em 1959, um ano depois, na verdade, eu comecei em 57. Foi em 57 que a Bandeirantes levou o Flávio. Em 58 eu estava lá, eu lembro porque eu assisti a Copa do Mundo da Suécia, lá em Presidente Prudente. Em 54 foi em Paraguaçu. E quando chegou o fim do ano, na final do campeonato da primeira divisão, o Edson Leite, que era talvez o maior locutor do Brasil, junto com Pedro Luiz, eles formavam dupla na Rádio Bandeirantes, Cadeia Verde e Amarela, o Edson irradiava a final do interior. E a final, em 59, foi Corintinha de Prudente e Bragantino. E o Edson foi a Prudente e eu o recebi na rádio, porque ele precisava acertar a posição dele no estádio. Colocar a Bandeirantes numa posição ruim. Fui falar com o presidente do Corinthians, o advogado Carlos Ferreira Neto, melhoramos a posição dele. Aí ele estava na rádio, perguntou aquele molequinho, né, orelhudo, magrinho, para você que é o titular aqui? Eu falei, sou eu, Edson. Você me ajudou bastante. Você tem uma gravação sua? Quando você quiser ir para São Paulo, me procura. Eu falei, Edson, eu estou indo para São Paulo porque eu quero fazer direito. Eu já tinha concluído o colegial. Isso impressionou o Edson, porque naquela época nenhum jornalista, aliás, muito poucos jovens eram formados em universidades.
Jornalista praticamente nenhum. A gente se formava na prática. Quando eu falei que queria vir para São Paulo para fazer direito, ele se impressionou, né? Aí ele falou, você tem uma gravação? Eu falei, tenho. Mostrei, ele falou, pode ir para São Paulo, você está contratado pela Bandeirantes. Eu tinha 21 anos de idade. Vim contratado pela Bandeirantes, pela cadeia verde e amarela, do Edson Leite. Anderson, você quer fazer a próxima, por favor? Eu queria falar com o José o seguinte, né? E como a gente vai passar por toda a história dele, lembrar de fatos marcantes, mas como é que é para ele ser referência na profissão, assim, ser tido como um ídolo, uma referência, uma inspiração para tantos jornalistas que passaram, tanto pela PAN como por outras emissoras de rádio, como é que é ser a referência, assim, na comunicação? Não preciso dizer para você que é um grande orgulho da minha vida, mas, Anderson, eu tenho que agradecer a Deus, eu nunca, jamais imaginei que eu ia ser radialista. Porque você, menino, num colégio interno presbiteriano, você nem sonha com rádio. Tudo aconteceu por acaso. Fui morar na tia, o primo era locutor de alto-falante, aí começou. Mas eu evoluí demais no meio dessa rádio. Para você ter uma ideia, nós tínhamos 5, 6, Prudente. Locutores comerciais, eu fui um deles. Nós tínhamos 2 redatores de rádio-teatro, tinha 2 grandes jornais, um grande programa caipira, com uma dupla extraordinária, Eunice Celestino, um redator da Crônica do Dia. Eu irradiava futebol, irradiava carnaval, irradiava missa, tudo que tivesse. Então, eu aprendi bastante de rádio no interior. Então, quando eu cheguei em São Paulo, e mais ingressando na faculdade, graças a Deus, um ano de cursinho, eu consegui entrar na maior faculdade do Brasil, que é São Francisco, e fiquei 5 anos ali. E ali, Anderson, eu convivi com as maiores culturas do Brasil. Eu convivi 5 anos com Goffredo Silva Teles, Alfredo Buzaide, Nelson Hungria, Nicolau Naso, Goffredo Silva Teles, Ataliba Nogueira. Hoje tudo é nome de rua e praça. Vicente Rau. Hoje é Rua Vicente Rau, Rua não sei o quê. Tudo foi meu professor. Então, eu tive uma formação. Eu tenho que agradecer a Deus, porque não é possível você conviver 5 anos com esse pessoal. E outra, e a humildade deles. O professor Alfredo Buzaide, que depois foi para o Supremo Tribunal, dava uma aula, era aplaudido, ele esperava as palmas, falava, eu quero avisar os senhores, essas palmas eu recebo como presente e homenagem ao fato de eu ter levantado às 6 da manhã para preparar essa aula para você. Não era verdade, ele é autor do Código Civil, o cara sabia tudo, né? Miguel Reale foi meu professor, o maior filósofo, o criador da teoria tridimensional do direito, fato valor enorme. Então, foi uma bênção na minha vida. Quando eu cheguei nisso, o Fernando Vieira de Mello, naquele tempo não tinha âncora. Por isso que eu parei de radiar futebol. Porque a Jovem também viu o nome de rua, nome de avenida, né? Nessa época eu fazia dupla com o Osmar, o filho do Paulo de Carvalho, e o Fernando falava, pô, vem fazer o jornal com a gente. Porque eu já era formado e queria até abrir meu escritório. Como narrador esportivo não dava, você saía com a seleção, ficava um mês fora, 40 dias fora, não dava. E o Fernando falou, você vai ter o mesmo salário, vamos fazer os comentários aqui na rádio, no Jornal da Manhã, você já tem formação para isso. Foi assim que eu parei de radiar futebol para assumir o Jornal da Manhã. Eu fiquei durante 50 anos conduzindo o Jornal da Manhã. E passou a ser o principal programa da Jovem Pan. Hoje o jornalismo, tudo, né? Todas as emissoras, inclusive vocês na rede social. Quer dizer, o jornalismo hoje, a informação é fundamental na vida das pessoas hoje. Um executivo que não ouça o rádio ou não ouça a rede social, ele chega no escritório às 8 da manhã já desinformado. Porque o mundo mudou. Em 1 minuto o mundo muda. Então, foi isso que aconteceu na minha vida. As coisas foram acontecendo porque eu segui uma trilha
Por que tinha que vir para São Paulo? Prudente não tinha universidade. Não existia. Você acabava o colegial, ou você vinha para São Paulo, aí abriram uma em Bauru, uma faculdade de Direito em Bauru. Mas Prudente não tinha. Depois que eu vim embora, que se fundou lá a primeira universidade, Faculdade de Letras. Não tinha. Ou quando eu saí de Paraguaçu, por quê? Não tinha mais estudo. Saí de Arapongas, por quê? Acabou o primário. Não tinha mais. Era outro mundo. O mundo hoje, toda a crise, é muito melhor. Você imagine um mundo sem televisão, sem asfalto, ninguém tinha carro, era estrada de terra, tudo era assim, né? Bem mais complicado, sem dúvida. Joseval, eu até falando dessa coisa do jornalista, do radialista, do advogado, houve alguma dúvida em algum momento da tua vida, tipo, vou seguir na advocacia, vou seguir no rádio? Houve algum momento de dúvida, o que você ia fazer em um determinado momento? Não, porque as duas profissões, elas são compatíveis. O que me convenceu, o Fernando falou, você, o jornal, naquele tempo ia das 6 às 9, ou entrava às 7h30, você está aqui na PAN Paulista das 7h30 às 9, às 9 você vai para a Sé em 10 minutos, porque o trânsito às 9h30 já está livre em São Paulo, né? Estava na época. Meia hora você está no escritório. Você fica lá o dia inteiro, vai para casa, você não tem que viajar. No dia seguinte, você vem para cá. Você se informa jornalisticamente, você passa a ser um homem informado, você vai fazer a sua banca de advocacia. Foi isso que aconteceu. Foi absolutamente compatível. Só não foi compatível quando eu fui para a televisão, chamado pelo Silvio Santos, a fazer o jornal do Silvio, o jornal do SBT, junto com a Raquel Sherazade. Aí foi um erro meu que eu não imaginava. Porque rádio, você chega lá, o jornal está pronto, o jornal foi feito de madrugada, o jornal está pronto. Eu podia passar o jornal inteiro sem falar nada, que eu era o âncora, eu só improvisava. Só entrava em cima da matéria que eu conhecia e podia acrescentar alguma coisa. Na televisão, era das 7h40 às 8h10, 8h15, eu pensei que eu poderia chegar lá, sei lá, 6, 6h30. Não é assim. Tem que chegar 2 horas da tarde. O jornal da televisão é construído durante a tarde. Você tem que pegar as matérias, editar as matérias, botar a voz em cima das imagens, acoplar uma e outra. Então, aí eu não pude advogar. Porque depois que eu fiquei 7 anos no SBT, parei a minha advocacia. Minha advocacia segue porque meu filho, hoje, é também advogado e comanda o escritório. Eu, na verdade, estou voltando praticamente há um ano e meio, depois que eu saí da PEC, que eu recomecei a minha carreira de advogado. Durante o SBT, eu parei. Não deu para cumprir. Diga lá. Já tem algumas participações aí, né? Exatamente, temos algumas participações aqui. A Sônia Maria Santos, bom dia, boa live, só esportes. A Sônia Maria Santos, bom dia, Joseval, que simpatia você. A Sônia. Obrigado. Bom dia, Joseval. O Anísio Paiva, fico sempre entusiasmado com a história desse grande homem, grande jornalista esportivo e grande advogado. Um abraço, Anísio. O Alex Frutuoso, nosso amigo também, bom dia, amigos. E o Edson Sobral, que é lá de Itanhaém, grande amigo do Odinei Ribeiro, aliás, foi o primeiro, se não me engano, foi o primeiro chefe do Odinei Ribeiro lá em Itanhaém, ele é de Itanhaém, o Odinei é de Itanhaém, desejando aqui um bom dia também. Diga lá, Anderson. Itanhaém é linda, né? Itanhaém é uma cidade bonita. Já pesquei nesse rio aí, nesse braço de mar. Diga. José, muito da Copa de 70, né, dos 50 anos do Tri, muita coisa foi lembrada dessa ocasião, dessa passagem da seleção brasileira e, inevitavelmente, a sua voz voltou à tona na narração daquela final, naqueles gols maravilhosos, especialmente o do Carlos Alberto Torres na decisão. Queria que você lembrasse um pouco como é que foi a definição dos narradores, que houve um sorteio, parece que o próprio Dr. Paulo Machado Carvalho que fez o sorteio. Queria que você lembrasse um pouco como é que foi essa definição aí e que coube a você narrar os gols decisivos aí da conquista do Brasil no México.
Ok, Anderson. Como eu te falei, antigamente era outro mundo, não existia satélite. As linhas que ligavam a América e a Europa e o mundo eram linhas físicas. E em 70 só sobrou uma linha física para São Paulo e outra para o Rio, para Tupi. São Paulo, tivemos que unir todas as rádios, Bandeirantes, Nacional, Record, Gazeta, Pan-Americana, numa só transmissão, não tinha duas. Na verdade, as rádios que estavam em condição de ir, que tinham publicidade, tudo era a Bandeirantes, a Nacional e a Jovem Pan, junto com a Record. Então, nós nos unimos, porque a gente era tudo amigo, né? O Pedro Luiz, que era da Nacional, é meu padrinho de casamento. Fiore, é um grande ídolo da minha vida, foi um narrador fantástico da Bandeirantes. Eu trabalhei na Bandeirantes, como eu te disse, até 63. Em 63 é que eu vim para o grupo Machado de Carvalho, Record e Pan-Americana. E a gente, como locutor esportivo, a gente rodava o mundo junto. Você vai com a seleção brasileira, você vai para, em 68, nós fomos para a Alemanha, fomos para a Tchecoslováquia, fomos para a Polônia, fomos para a África, fomos para a Rússia, depois para o Peru, México. Você está no mesmo voo, vão todos para o mesmo hotel, dividem até o táxi, não é para ir 4 ou 5 no mesmo táxi. Então, os narradores esportivos do Brasil eram 13 emissoras, e uma vida de irmãos, de fraternidade. Tanto que foi muito fácil. A disputa era no ar. No ar, não, aí cada um para si. Mas na vida em si, nós éramos muito irmanados. Então, eu sentei com o Pedro e o Fiore, eram os 3 que iam ter participação na Copa do Mundo, podiam pagar linha, pagar direitos, etc. E decidimos, como é que vamos fazer? Um irradia o primeiro tempo, outro o segundo tempo, o terceiro abre, faz um intervalo e fecha. Não, no outro jogo roda. Quem fez o primeiro faz o segundo, quem abriu faz o primeiro e seguinte. Aí falou, e se for na final? Que o grande sonho era chegar à final, por causa da disputa da Taça Gilles Rimet, que tinha 40 anos, foi criada em 1930. E é uma taça que tinha as lágrimas do Brasil na Copa de 50, a decepção do Brasil na Copa de 66, e a grande euforia do Brasil na Copa de 58, na Suécia. É uma taça de muita história. 3 países disputavam, o Uruguai, a Itália e o Brasil. Eram bicampeões. Então, como é que será a final? Aí nós somos no Dr. Paulo de Carvalho, os 3 escolheram o velho Marechal para fazer o sorteio. Seriam 30 minutos um, 15 e 15 o outro, e os 30 finais o terceiro. Era o filé, para realmente com o Brasil sendo levado para o campeonato, 30 minutos finais. Eu ganhei esse sorteio. Como eu te falei, eu vou ter que prestar uma conta pesada para o homem lá em cima, porque eu fui carregado a vida toda. Eu saí de um colégio interno, viro radialista, estou no interior irradiando Bragantino e Corintinha, vem o Edson Leite e me traz para São Paulo. Chego em São Paulo, entro na faculdade de Direito, com aquele monstro de cultura que se depositou em cima de um jovem que estava no interior, nem conhecia tanto a literatura, porque não tinha biblioteca na minha cidade. O livro que eu tinha lido é que eu tinha comprado. E agora chega na final, eu sou sorteado para irradiar os 30. Não é só os 30 minutos finais. Recebi o jogo 1-1. Quem narrou os 3 gols do 4-1 fui eu. Da minha esquerda, o Fiore, e a minha direita, o Pedro, sem poder falar, porque eles já tinham falado. Então, foi assim, foi um mero acaso, porque realmente os 2 eram os meus grandes ídolos. Foi um maior presente da minha carreira, aquele sorteio, a narração da final. A felicidade que eu tive, você falou nesse gol do Carlos Alberto, o destaque que eu dei a Clodoaldo, porque o Clodoaldo foi o construtor da jogada que acabou sobrando, depois de passar por Jair, por Rivelino, por Pelé, chegou nos pés do Carlos Alberto. A televisão depois mostrou, em cima do lance,
Eu tinha 30 anos, em 70. Estou em cima do lance em cada momento. Muito bonito. Joseval, ainda sobre a Copa de 70, né? Uma curiosidade, eu queria que você contasse como é que era na concentração do Brasil, como é que o Geraldo Blota conseguia as entrevistas com os jogadores. Parece que vocês tinham o apoio de alguém muito especial, não? Um certo Rivelino, é isso? Era o Rivelino. O GB era corintiano e muito amigo do Rivelino, porque aconteceu o seguinte na Copa de 70. A seleção brasileira foi sequestrada pela segurança do Exército Nacional. O Brasil não estava os jogadores à disposição dos jornalistas o tempo todo. O México, a cidade do México, tem aqueles castelos, um país formado pela colonização espanhola, e tem aqueles castelos medievais da Idade Média. Em Guanajuato, uma seleção onde a gente ficou, no primeiro momento da preparação da Copa, eu estava num castelo. Era um castelo tão fantástico que tinha escorpião. O pé da cama tinha lata de água, para você não ser picado por escorpião. E era gozado que a seleção não jogava em Guanajuato, eu jogava em Irapuá, era ali perto. Eles falaram, não, los escorpiões que são peligrosos são de Irapuato. Quer dizer, um falava mal do outro. Mas a seleção esteve clausurada nos castelos, em Guanajuato, em Irapuato, em Guadalajara, onde foi a primeira fase da Copa. A abertura para a entrevista era 1 hora só durante a semana ou um dia antes do jogo, uma coisa assim. E foi naquele tempo já tinha sido inventado o gravadorzinho a pilha, aqueles gravadorzinhos pequenos. O Geraldo Blota tinha um, emprestava para o Rivelino, ele fazia as entrevistas lá na concentração, entregava a fita para o Geraldo Blota, a gente reproduzia. Áudio só, né? Não existia imagem. Era rádio, exclusivamente rádio. Era uma fitinha e ia para o ar. Antes até da pergunta do Anderson, só queria registrar 2 participações aqui. Uma do Mozart Saboia de Araújo. Ele adorava quando ele narrava gols do Santos. Ele gritava gol da Vila. Lembrando aqui. E o Aloysio Rodrigues. Aprendi muito com os comentários desse culto e responsável senhor que acompanha há mais de 50 anos. Obrigado, José. Obrigado. Saboia, obrigado a você. José, eu queria te perguntar uma coisa. Queria que você falasse um pouco das principais coberturas que você ancorou na PAN, durante o Jornal da Manhã, né, e lembrasse uma passagem que foi a entrevista com o Silvio Santos no dia seguinte do sequestro dele, em 2001, né? Ele ligou para a PAN e pediu para falar, e você estava no ar, e como é que foi essa passagem? Foi quando a filha foi sequestrada na casa dele, ele, Silvio, também foi sequestrado pelo bandido. Nós entrevistávamos 2 coronéis da Polícia Militar, eu entrevistava no Jornal da Manhã, porque toda a atenção do mundo estava no sequestro do Silvio e da filha dele. Ele estava sob a mira do revólver do bandido. E a gente queria saber como é que o coronel ia negociar com o bandido. Aí que eles nos falaram que isso é um estudo internacional, eles participam de reuniões internacionais, treinamento para saber como você leva o bandido ao cansaço para depois dominá-lo ou fazer se entregar. O fundamental é que nunca se entrega maior autoridade para ele. Se ele pede as coisas, eu quero um avião. Olha, eu não tenho condição de te dar um avião, você me dá um tempo. Vou falar com o governador, vou falar com o secretário dos transportes, eu te dou uma resposta, mas eu não tenho avião, e tem coisas assim. Ele acabou a entrevista, o governador de São Paulo se entregou ao bandido na casa do Silvio. Negócio absurdo, absurdo. A gente não falou nada, ainda estava ali o sequestro e tal. Realmente, com a presença do governador, o bandido arrefeceu, se entregou, tudo terminou bem, a polícia levou o bandido, o governador foi para o palácio, e o Silvio saiu da casa no carro dele para ir para o SBT, não estava dando um pau no governador. Ele foi irresponsável. Como é que o homem mais alto
poder do Estado se entrega a um bandido? Aparecer na televisão, sei lá. Ele não faz isso com qualquer um, só o Silvio Santos. Quer dizer, um comentário nesse sentido. Quando eu estava fazendo esse comentário, o técnico que dirigia ali diante do estúdio, não era o diretor do jornal. Você tem um assistente ali no jornal que define as matérias que vão para o ar. O técnico falou, o Silvio quer falar com você. Falei, põe esse cara no ar, mas pensando que era brincadeira. Pô, ele botou no ar, era o Silvio. Vindo do carro dele, pelo celular, falou, José, você fez essa crítica ao governador, mas eu quero defendê-lo, porque foi graças a ele que tudo acabou bem, etc, etc, etc. É evidente que aí não cabia mais comentário nenhum. Quer dizer, o Silvio Santos, 1 minuto depois de livre, me procure estar no ar comigo, acabou. A matéria está feita pro resto da vida, não é? Então, foi assim, deixei ele falar, agradeci, falei, Silvio, obrigado e tal, não sei o quê. Felicidades, o Brasil está respirando, aliviado, aquele comentário. E, passados os anos, ele me convidou para ir para o SBT. Porque ele não é até hoje, um grande ouvinte da Jovem Pan, do Jornal da Manhã. Ele sempre exaltou o jornal que a gente fazia, sempre me elogiou, etc. Foi muito bacana. O que foi curioso é que ele não deu entrevista para mais ninguém, nem para a SBT. A Globo teve que ir na PAN buscar o som, o áudio, para botar no ar. E teve a indignidade de não dar crédito, nem a PAN, nem a mim. Mas tudo bem. Vamos em frente. Aprendi com o Sargentelli que malandro não estrela. Vamos em frente. A história está escrita, né? A história está escrita, é isso que importa. Eu não ouvi, picotou um pouco. Do Silvio Santos, né, do sequestro da filha dele, da Patrícia, até rendeu essa presença do Alckmin, rendeu uma frase famosa do Silvio Santos, que ele brincou que ele pediu um Alckmin e veio o Alckmin. Ele até... piada. E, Joseval, até só voltando um pouquinho à tua carreira de narrador esportivo, você falou de segurança da Copa de 70, aquela que a seleção foi enclausurada. Você esteve também na Copa de 78, você na Copa de 78 pela Rádio Tupi, é isso? Eu queria que você falasse um pouco desse clima, porque era um clima militarista, um clima argentino naquele clima de ditadura também, e a campanha do Brasil, que acabou naquele 6-0 da Argentina contra o Peru, o Brasil não chegou no... desse momento. Aí foi outra história, porque eu estava na Rádio Tupi, realmente. Eu fiz a Copa do Mundo pela PAN, eu tive uma passagem pela Bandeirantes, voltei, já estava fazendo o Jornal da Manhã. A Copa foi em 78. Em 1977, final do ano, eu encerrei a carreira de locutor esportivo, quando eu aceitei o convite, então, do Fernando para assumir o Jornal da Manhã. Tá bom, Fernando, eu encerro a carreira de locutor esportivo e vou fazer o jornal. Isso aconteceu, foi definido. 2, 3 dias depois, a Tupi contratou o Fiore Giliotti, que era da Bandeirantes. Foi aquele auê, né? O Fiore sempre esteve ligado à Bandeirantes, que vestia a camisa da Bandeirantes, do esquete do rádio. O Fiore viveu essa Rádio Bandeirantes de coração, né? Saiu da Bandeirantes, foi para a Tupi. Nossa, espetacular. Só que 2 dias depois, a Bandeirantes deu mais R$1.000 para ele e ele encerrou o contrato que ele já tinha assinado com a Tupi. Que é o que ele queria, ficar na Bandeirantes, mas ganhar um pouco mais. Foi uma forma dele pressionar. Aí a Tupi foi desmoralizada, porque ela contratou e não deu sequência. E tinha um grande narrador, que era o Haroldo Fernandes, o chefe era o Milton Camargo. Então ficou... E outra, a Tupi tinha grandes anunciantes. Tinha a Chrysler, que era Chevrolet, tinha Bradesco, tinha Café Jardim, tinha mais um grande... o IAP, aquele fertilizante. É uma multinacional, são 4 grandes anunciantes. E ficou ruim para os anunciantes, né? Essa saída do Fiore, esse rompimento do contrato.
Aí o Jornal da Manhã me ligou o Luiz Aguiar. Quem dirigia a rádio era o Luiz Aguiar, junto com o Elvio Mencarini, que era o diretor. O Luiz Aguiar, nós trabalhamos juntos na Bandeirantes, né? Ele me ligou e falou, pô, você viu que o Fiore... Na PAN, eu estava na PAN, tinha saído do jornal, falou, você viu o que o Fiore fez? Porra, Aguiar, ele sempre, se valorizar, fez isso, coitado, que a Bandeirantes não reconhece. Chega no fim do ano, ele tem que dar uma pressionada e tal, não sei o quê. Vocês entraram de coxa, né? Mas o que vocês vão fazer? Não, nós já resolvemos. Nós fizemos uma consulta nas agências de publicidade, perguntando qual o mais importante locutor do Brasil hoje, esportivo. E nós vamos contratar o cara. Eu falei, quem é o cara? Ele falou, é você. Eu falei, eu? Não, eu parei de radiar, agora estou no meu escritório, no Jornal da Manhã. Ele falou, quanto você ganha, multiplica por 10. Eu falei, opa, peraí. Aí não dá, né? Aí eu fui falar com o Tuta. Falei, ó, Tuta, aconteceu isso. Ele falou, pô, eu não posso te pagar isso, pode ir. Se não der certo, pode voltar, que a gente gosta muito de você, mas vai mesmo que é uma oportunidade. Então, não tinha jeito, pô, 10 vezes mais, pô. Eu precisava pegar meu salário com um fenemê e uma papa, botar na carroceria, né? Um negócio absurdo. Então, eu fiquei. E outra, só saí de lá porque fechou a organização associada. Fechou Diário da Noite, fechou TV Tupi, TV Cultura, Rádio Difusora, Rádio Cultura, Rádio Tupi, fechou tudo, inclusive o Diário da Noite, por causa da falência. O grupo estava muito mal, né? Então, em razão disso, a rádio era lucrativa, porque os anunciantes continuavam conosco e tudo. Mas como era a organização, a falência atingiu toda a organização, fechou tudo. Aí eu tive que voltar. Voltei para a PAN com muita alegria, em 80, fiquei até o ano passado, quer dizer, 40 anos no ar. Muito legal. Diga lá, Anderson. Quando fala de Joséval, narrador, obviamente que vem à mente a Copa de 70, vem outras passagens, mas vem também um torneio que você tratava com igual carinho, que é o Desafio ao Galo. Muitos anos na TV Record, recentemente na TV Gazeta também. Como é que é cuidar do Desafio ao Galo, os desafios daquelas transmissões? Conta um pouquinho dessa experiência. Quando na verdade, eu estava na PAN, encerrei a carreira esportiva e fui para o Jornal da Manhã, o Desafio ao Galo teve o Raul Tabajara narrou o Desafio ao Galo, dirigido pelo Nelson Arruda. E outra, quem criou o Desafio ao Galo foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho. Imagina você dar 1 hora de televisão para o programa de várzea, que hoje não, hoje a várzea é até rica e tal, não sei o quê. Mas antigamente não tinha nada disso. O Dr. Paulo reservou 1 hora e meia no domingo para fazer o programa de várzea, chamado Desafio ao Galo. Quem dirigia? A equipe A, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, Newton Travesso, Raul Duarte, era esse povo, Manuel Carlos, os 4 da equipe A. Muito bem, o Raul Tabajara morreu, depois teve lá Vital Batalha, teve lá vários narradores, e eu tinha parado de irradiar. Aí o doutor Paulo me chamou. Falou, olha, você vai irradiar o Desafio ao Galo. Falei, doutor, uma ordem do velho a gente cumpria, porque ele era amado. O doutor Paulo foi um homem amado lá pelos seus funcionários, vocês não têm dúvida. Eu tenho até uma passagem histórica durante a Revolução, eu estava arriscado de ser preso, que é aquela coisa de juventude, né? Estava numa lista de comunista, de jornalista, não sei o quê. Todo mundo chegava, pô, você não fugiu ainda? Você não fugiu? Era o tempo de Chico Buarque, tempo em que você tinha aqueles livros, Quem Faz as Leis no Brasil, Um Dia na Vida de... Não era comunista, era uma gente de esquerda. E eu participava desse grupo. E Jango foi derrubado, e o que se falava? Quem jangou vai para a jangada, que jogava os caras no meio do mar e tal. Eu me apavorei e falei, olha, meus chefes eram o Braga e o Darcy Reis, o Braga. Eu falei, pô, e o Orlando Duarte e o Karsug, nós 4, nós 5.
Pô, vou para o seu carro. Está todo mundo falando que eu vou ser pego, não sei o quê. Eu era menino, porque minha primeira filha tinha 4 meses de idade, né? Aí falou, não, vamos falar com o doutor Paulo. O que aconteceu, e a história do Brasil não sabe direito, é bom repetir que é bonito isso. A televisão esteve junto com o Exército Brasileiro na Revolução de 64. Por que o Exército procurou a televisão? Porque 3 anos antes, na renúncia do Jânio, o Exército Brasileiro não estava. O poderio militar brasileiro não estava ligado à comunicação. Tanto que o Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, junto com o general Machado Lopes, o comandante do Terceiro Exército, através das ondas da Rádio Guaíba e da Rádio Gaúcha, levantou o Brasil com a rede da legalidade. E os 3 ministros tiveram que renunciar e o Jango chegou e assumiu a presidência da República. Porque quando o Jânio renunciou, eles disseram o Jango estava na China, era comunista junto com a União Soviética. Eles falaram o Jango não pode assumir. E o Rádio Gaúcho, a Gaúcha e a Guaíba, com o comando de Brizola e o general Machado Lopes, acabaram com o golpe dado pelo militarismo contra Jango. Em 64, não foi assim. O Exército se acoplou à televisão. Porque quando o general Mourão saiu de Minas, em 31 de março de 64, a televisão e o rádio não davam nenhuma informação, tocavam marcha o dia inteiro. Isso desarticulou completamente a oposição à direita, que era comandada pelo Jango e pelo Brizola. Eles não tiveram informação. Então, a presença dos líderes da televisão no Exército era muito importante em 64. Quando eu fui ao Dr. Paulo Machado de Carvalho dizer que eu ia puxar o carro, por orientação do Braga, do Darcy, Karsug e o Orlando, ele, na hora, falou, peraí, menino, ligou para o general Mauri Cruel, que era comandante do 2º Exército. Na nossa frente, na hora, ele ligou, falou, general, aquele jeitão dele, que coisa é essa que vocês estão perseguindo um menino meu? Aí começou a conversar, e ficou lá 2, 3 minutos conversando, como é que estava, como é que não estava, desligou o telefone e falou, vai trabalhar, menino. O general falou que limpa o rabo com a lista de não sei quem, não quero falar o nome, que tinha uma lista dos comunistas. Pode trabalhar. E foi assim, eu tenho esse débito com o doutor Paulo Machado de Carvalho. Quando ele falou de Desafio Galo, eu até agradeci, fui tranquilamente fazer como homenagem ao doutor Paulo Machado de Carvalho. Hoje nós tentamos reconstruir, mas a várzea já não é a mesma, aquele encantamento, aquele entusiasmo. Mas não é por nada, não, é que o mundo mudou. Os jogadores hoje jogam em 4, 5 clubes ao mesmo tempo. Joga 2 vezes no sábado, de manhã e à tarde, 2 vezes no domingo, de manhã e à tarde. São muitos os campeonatos. Quando eu procurei o secretário de esportes para saber se tinha ainda uns 40 times para fazer um programa, foi o ano passado, ano retrasado, ele falou, Ezeval, nós temos 15 mil clubes inscritos na secretaria. Nossa. Então, é uma coisa fantástica. Só que o Desafio ao Galo precisava das estrelas, porque é a televisão. Aí ia ter um jogo, o sujeito a equipe que estava mandando o espetáculo, que era a equipe vitoriosa, o presidente chegava e falava assim, olha, eu não vou poder jogar o próximo jogo, porque eu estou disputando um campeonato não sei aonde, só se você aceitar colocar o segundo time, não sei o quê. Quer dizer, era uma série de questões, né, que apareciam, e realmente a gente não estava preparado. Então eu falei, olha, vamos dar um tempo, uma pausa. Ele não está descartado ainda. Eu estou apaixonado pela várzea. Mas naquele momento tinha que parar. A televisão não pode aceitar um negócio desse. A televisão é audiência. Se você não der audiência, tchau, um abraço. Não é? Foi isso que aconteceu. E, José,
Queria te colocar algumas, até a propósito do Desafio ao Galo, ia fazer mais uma pergunta sobre isso, queria colocar aqui comentário aqui do Alex Frutuoso, assisti muito Desafio ao Galo, e aqueles apoiadores marcantes, Caninha Cavalinho, Filho em Caninha, Vermute Cortesano, Complemento, Armarinhos Fernando, enfim, aliás, que o locutor da publicidade também, porque o Joseval narrava o jogo, para quem não lembra do Desafio ao Galo, o Joseval narrava o jogo, mas tinha um narrador da publicidade. Ele narrava exatamente a publicidade. A Solidaria Santos, eu assisti o Desafio ao Galo, futebol de várzea, é muito bom. Recém-casados. No campo do CMTC Clube. Foi lá, né? De campo sem gramado, só de terra. Eu falava assim, o Desafio ao Galo é o início e o fim de carreira de jogadores e locutores, porque eu estava encerrado. Outra coisa, tinha propaganda não sei se era da escola, da Brahma, acho que era da Brahma, que o Charutinho fazia, o Adoniran, e falava, nós viemos aqui para beber ou para conversar? Eu falei, eu vim aqui para conversar, para fazer propaganda. A gente brinca, quando um jogador fazia uma grande jogada, eu falava, vocês viram eu sou o fulano lá do Botafogo de Guaianazes, eu se fiz por mim mesmo. Brincava assim. E o contrário, quando o jogador, né, gol aberto, goleiro batido, zagueiro batido, ele chutava fora, a bola subia, quer dizer, uma grossura. Eu falava, ô negão, já tentou corte e costura? Eram umas brincadeiras dessa que surgiam no Desafio ao Galo. Aí chegava um e falava, morreu, rapaz, morreu ontem. Jogador tal, sei lá, do Estrela, não sei de onde. Vamos fazer 1 minuto de silêncio. Você fazia 1 minuto de silêncio. No outro domingo, viu o cara, seus vagabundos, eu não morri, não. Então, o programa tinha essas maravilhas, viu? Era muito legal. Era muito legal. Narrando o Desafio ao Galo na TV Record, hein? Não estou ouvindo, cortou. Perdão. Não, eu dizia, foram quantos anos narrando o Desafio ao Galo na TV Record? Eu não me lembro, mas eu parei. Na verdade, eu parei aí depois em 80, né? Depois em 80. Foram uns 4, 5 anos, mais ou menos. Mas aí ele se profissionalizou. A Chrysler comprou e começou a querer ir para o interior, mudou a estrutura, já não era mais como era. Aí virou até Copa Kaiser, que hoje é uma grande Copa, mas eu acabei saindo também. Falei, não, chega, não é mais. E outra, tinha que viajar, irradiar em Campinas. Eu falei, se for para viajar, eu volto a irradiar futebol. Não vou. Não deu certo. Eu parei também 5 anos depois, eu acho. E aí foi para a Gazeta, aí foi caindo e acabou fechando. Mas eu não estava mais. Diga lá, Anderson. Joseval, você falou da ótima relação que você tinha com o Marechal, né, com o Dr. Paulo Martins de Carvalho, mas com o seu Tuta também, né? O seu Tuta também é importantíssimo. Que você falasse disso. E sempre foi notabilizado pela... É simples falar do Tuta. Na minha visão, depois do Edson Leite, que foi um grande homem de televisão, o Edson criou a TV Excelsior, da noite para o dia ganhou audiência. Chico Anísio Show nasceu na mão do Edson, na TV Excelsior. O programa da Hebe no domingo era o programa da Bibi Ferreira, domingo à noite. A criação do Edson. O Tuta é o criador, por exemplo, do comentarista no ar. Antigamente, antes do Tuta, radiava o primeiro tempo, voltava para o estúdio para tocar música e propaganda. Voltava para o segundo tempo. Chegou para o Mário Moraes e falou, não, nós não vamos voltar mais para o estúdio. Você vai comentar no intervalo. Ele até não queria, porque ele queria ser rádio-teatro, que a Rádio São Paulo, que era do grupo, só tinha rádio-teatro. Ele falou, não, senhor, esquece. Você gosta muito de futebol, você vai fazer. Criou a função. Hoje tem comentarista em todas as emissoras de rádio. De repente, ele criou o Homem do Tempo, o Narciso Vernizzi, e não existia. O tempo era um negócio que vinha pelo telex,
onde você tinha informação internacional era do Telex. Aquela maquininha que ficava clé, 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 o dia todo. O tempo era uma tirinha de 4, 5 linhas. Tempo, vai chover, não vai chover, acabou. O Tuta criou um programa que o Narciso entrava 10, 12 vezes por dia para falar do tempo. Olha a visão desse homem. Tinha anos. Bem que ele vivia nos Estados Unidos, o rádio, a televisão americana. Mas hoje todos os jornais têm informação de destaque sobre o tempo. Só que não é o homem, é a mulher. A mulher ocupou esse espaço. Então, o Tuta chegou para mim, o carnaval, a televisão não fazia, o São Paulo ficava uma cidade morta, igual Finados. Né? Finados você tocava música clássica, porque Jesus estava morto, aquele negócio. O carnaval também, você tocava música, porque não tinha escola de samba aqui. Era no Rio. Ele chegou para mim e falou, Zé Val, você vai irradiar o carnaval. Eu falei, você está louco, eu não sei nada de samba, como é que eu... Não, nenhum paulista sabe. Porque todo mundo ia ir para Santos, onde vocês estão, ia para o Guarujá, quando chegava no carnaval. Ele ia curtir o carnaval na praia, não ficava aqui. E a cidade ficava vazia. Ele falou, não, você vai para o Rio, porque o paulista não sabe o que é o carnaval, você vai para lá. Aí eu liguei para o Israel Ginta, que conhece carnaval, é do Rio. Eu falei, pô, Israel, tem essa pedreira na minha vida, aí você me ajuda? Pô, ajuda, você vai ver um espetáculo bonito. Aí me mandou o enredo, me contou que era escola, não sei o quê, não sei o quê. Bom, e outra, na época, Mangueira, Portela, Salgueiro, pô, descreveram o Macunaíma do Mário de Andrade, os Sertões do Euclides da Cunha, aquele poema de um poeta só, dessa nega Fulopo, do Rio São Francisco, quer dizer, eu tive que ler os Sertões, ler Macunaíma por causa de narrar o carnaval do Rio. Aí descobri que aquilo, eu falei, o Tuta falou, você vai ver o que é aquilo. Aquilo era o maior espetáculo de teatro amador do mundo, com 6, 8, 10 mil figurantes, um enredo, música, porta-bandeira, missão de frente, e aquele espetáculo das passistas, o mestre-sala e o porta-bandeira, a bateria, tomando conta da avenida, o povo aplaudindo, um espetáculo no mundo como teatro amador. Foram as maiores, e foi quando a PAN começou a se destacar. Por quê? Porque ninguém fez. O Tuta que partiu na frente. O desfile começava no domingo à noite, eram 10 ou 12 escolas, passava a noite toda, invadia segunda-feira, às vezes até 11 horas, meio-dia. Por isso que depois dividiram sábado e domingo, que não dava para fazer tudo no mesmo dia. Então, eu narrava a noite inteira, ninguém escutava, mas chegava na segunda-feira, das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, estou eu lá falando de Mário de Andrade, falando dos Sertões, falando dos grandes escritores brasileiros, cujas peças, cujos livros foram retratados pelas escolas de samba. A PAN se destacou. Né? Então, esse é o Tuta. Até quando eu saí da PAN, eu fui lá para agradecer, o Tuta ainda está mal, coitado, com problema de glicemia elevada, diabetes, não sei o quê. Ele já tem muito mais de 80, né? Fui lá, tivemos junto, não sei o quê. Falei, Tuta, eu vim agradecer tudo que você fez. Falei, eu não fiz nada por você. Falei, olha que fez. Você que me carregou também, me deu as oportunidades. Eu ganhei 4 roquetes, ganhei prêmio governador. Você ganhou porque mereceu. Eu falei, não é, você também me ajudou. Se não for isso, nós tivemos uma vida íntima muito grande. Ele falou, isso você não fala para ninguém. Isso você esconde. Quer dizer, foi um homem extraordinário. Eu fui conduzido por ele, toda a minha carreira foi conduzida. Eu fiz coisas, se estivesse na Globo, eu ia da rua. Eu irradiei um jogo, o GB corintiano, o Corinthians, o centroavante era o Flávio. E o Flávio era um cara incrível. Ele fazia gols impossíveis e perdia gols impossíveis.
ligou que o goleiro já está batido, não sei o que, ele chutava para cima. E quando ele fazia isso, eu falava infelicidade. O GB, o Geraldo Brota, tinha comprado uma maquininha de risada no Paraguai, na eliminatória de 69. E ele chamava de cabeção. Quando eu falava infelicidade, ele botava, cala a boca, cabeção. Eu falei, pô, GB, você está desmoralizando o Flávio. O Flávio é um jovem, promissor, que é nada. GB, talvez o Flávio tenha sido mal lançado. Ele falou, foi mesmo. Tem que lançar o viaduto do chá, esse vagabundo. E aí, o Flávio foi para o Fluminense. Foi para o Rio. E aquele tempo tinha o Rio-São Paulo. Quarta-feira à noite, o Fluminense veio jogar com o Palmeiras, no Palestra Itália. Uma noite chuvosa, chovendo, vendaval, aquele negócio. Quando isso acontece, não dá jogo, não dá transmissão. Porque o campo alagado, a bola para na poça d'água, o jogador escorrega, você interrompe a transmissão, quer dizer, fica um negócio chato. Aí eu falei, eu vou brincar com o GB, né? Porque a gente brincava. O GB brincamos muito, né? No ar. Por isso ganhamos Você tinha... Eu brigava com quem? Com o Fiore Giliotti na Bandeirantes, comentarista Mauro Pinheiro. O Pedro Luiz, comentarista Mari Moraes. E eu começando, eu tinha o Leônidas, mas o Leônidas já não era mais aquele ídolo da Copa de 38, na Itália. Já era outro mundo, não é verdade? Então, a gente inventou o show de rádio, inventou a brincadeira para poder ganhar o jogo. Mudei a transmissão, comecei a brincar com o goleiro. Quando saiu o gol, eu falava, é sua, vai buscar no fundo do gol. Isso era impossível, uma narração do Pedro e do Fiore. Era uma narração técnica, em cima do que ia, babá. Eu brincava. Aí, nesse jogo Palmeiras e Fluminense, eu falei, atenção, Brasil, bola com Flávio, partiu para cima de Baldock, fintou Baldock, outra finta sobre Baldock, o GB falou, é mentira, o locutor está mentindo. Então, você imagine, se é na Globo, os dois estão na rua. Tudo não, falou, fantástico, todo mundo gostou, essa brincadeira. Pô, eu levava o Roberto Carlos, o Jairzinho, eu mudei a transmissão e ganhei o jogo, graças ao Tuta, ele que abria essa expectativa para a gente. Eu queria ler aqui mais uma participação aqui de uma pessoa que o Joseval conhece bem também, que é o Eduardo Silva, lá da Tribuna, né? Ele... Poxa vida! Eduardo e meu filho estão batendo papo, agora estão conversando os dois. É verdade. Ted Anderson, parabéns pela entrevista com o gênio Joseval Peixoto, meu ídolo de milhões de brasileiros. Abraço ao Guima, filho do Joseval e grande figura. Muito obrigado, Eduardo. Você que me deu a oportunidade de conhecer a Tribuna, uma grande empresa jornalística do nosso país, e de conhecer o Museu do Santos da Vila, que você sabe, na Vila eu fui centenas de vezes, mas ia para a cabine. Chegava, subia para a cabine, irradiava o jogo, pegava a perua, voltava para São Paulo. Quem me deu a oportunidade realmente de conhecer a Vila foi o Eduardo, foi a turma da Tribuna. Obrigado. E, José, quem te manda um abraço também aqui entre os comentários, uma figura que você conhece muito bem, digamos que a sucessor, para quem você passou bastante, que é o Thiago Berrache. Né? Queria que você falasse um pouquinho da relação com o Thiago, como é que foi essa passagem de bastão, e falasse do fecho, né? Porque foi bastante emocionante, foi um dia muito emocionante lá em 2018, né? No final de 2018, né? Foi. O Thiago Berrache é o homem que mais entende de Copa do Mundo, de seleção brasileira e futebol. Está lançando o livro, viu? E um livro precioso que será o registro de toda a história do futebol brasileiro. A bibliografia é muito pobre no Brasil sobre os nossos grandes ídolos, os grandes espetáculos do nosso futebol. A juventude de hoje não tem noção de como a seleção brasileira é importante para a nacionalidade brasileira. Por quê? O Brasil participou em 30, não ganhou. 34 não ganhou.
Em 1938, com Leônidas da Silva e um timaço, foi desclassificado na Itália. O jogo Brasil e Polônia foi 6-5 para o Brasil, Leônidas fez 4 gols. Perdemos. Aí veio a guerra. O Brasil sediou 50, um timaço, estreando o Maracanã, então o maior estádio do mundo. Perdemos dos uruguaios. Aí fomos para 54, fomos desclassificados pela Hungria. Aos 12 minutos já estava 2-0 para a Hungria, perdemos de 4-2. Fomos ganhar em 58, portanto, 28 anos depois de criada a Copa do Mundo, que nós ganhamos uma Copa na Suécia. Foi quando o Nelson Rodrigues criou aquela figura de que o Brasil sofre da pandemia do cachorro louco. Porque diz que como nós somos uma nação miscigenada de negros, índios, brancos, tudo misturado, a gente não tinha dignidade, grandeza e força de espírito e luta nos grandes momentos de decisão. Quer dizer, fez praticamente renascer a figura da raça pura, que foi batida e causadora da Segunda Guerra Mundial, com o nazismo de Hitler. Nós, por sermos miscigenados, sempre tropeçávamos nas finais. De modo que aquele espetáculo de ganharmos a Copa de 58 foi o primeiro ato de grande construção da nacionalidade brasileira. Em 58 eu tinha 20 anos, eu era jovem, eu me sentia engrandecido com todos os jovens do meu país daquela conquista. O Pelé é um menino de 17 anos, mas não era só ele, né? Era Vavá, Didi, era Nilton Santos, nossa, era Ideraldo, Luiz Bellini, um maço. O Brasil goleando, em 5-2 na semifinal, 5-2 na final. Quer dizer, isto é a seleção brasileira. Então, o Thiago Berraes tem essa figura marcante na reconstrução dessa bibliografia. Um jovem jornalista, muito culto, que hoje dirige o Jornal da Manhã. Quer dizer, entreguei o meu anel de bamba para quem merece, que é o Thiago Berraes. Viu? Maravilha. E, José, eu queria ler mais um comentário aqui da Maiara Cristina Rivas, perdão. Parabéns, doutor Joseval, uma honra poder ouvir uma pessoa com tanta sabedoria. Beijão, o Thiago Berraes, o Anderson já falou. Parabéns, Joseval, Anderson e Ted, foi bom demais. Não só foi, como está sendo, Sônia. O programa segue mais um pouquinho. E, Joseval... Sônia, a sua família é religiosa, hein? Maria e Santos, hein? É para não sair nunca mais da igreja, hein? Joseval, a gente está caminhando, a gente esticou um pouquinho o programa, a gente está na fase final aí do programa. Uma pergunta, a tua carreira, desde o início até hoje, tem alguma coisa que você pense assim, puxa, eu poderia ter feito diferente, ou poderia não ter feito, ou tudo na sua carreira, você avaliando, você pensa, não, eu faria exatamente igual? Olha, eu vou contar, até meus erros viravam depois acertos. Vou contar uma história para vocês. Eu estava imprudente já, na Rádio Presidente Prudente. E depois disso foi só sucesso, graças a Deus, sucesso até hoje. E agora vou lançar um programa chamado Vamos Falar do Brasil. Conheci o Hélio Silliman, que é um grande produtor de televisão. Até a propósito, pode... Hein? Pois é. E eu vou fazer esse programa que vai falar bem do Brasil. Os grandes industriais, os grandes agricultores, os grandes artistas serão entrevistados. Nós vamos só dar o lado positivo no Brasil. Você liga a televisão, hoje é só desgraça, violência, corrupção, bala perdida, é só isso. Das 6 à meia-noite é só essa desgraça na televisão. Vamos mudar. Porque o que apodreceu foi a República. Não foi o Brasil. O brasileiro continua um homem lutador, desbravador,
né? A nacionalidade brasileira está de pé. Os políticos é que enterraram isso. Nós não precisamos dele, vamos fazer nós aqui embaixo. Então, até eu desviei um pouco, mas num determinado momento, eu fiz algo que eu não deveria ter feito, mas não teve jeito. Eu era o titular da Rádio Presidente Prudente, e a minha mãe, que era uma mulher só, minha mãe se desquitou logo depois da guerra, no interior. Imagine uma mulher, naquele tempo não tinha divórcio. A mulher solteira, a mulher desquitada, não tinha mais outra chance de casar, não podia casar 2 vezes. A minha mãe ficou doente, no Paraná. E o médico dela me ligou, a filho dela. Eu tive que pedir demissão da rádio para ficar com ela. Fui para o Paraná. Abandonei tudo. Em Arapongas, eu cheguei e fui tentar entrar na rádio. A rádio não podia me pagar, era uma rádio pequena. Eu fui a Londrina tentar um emprego, porque Londrina, Arapongas dá uns 50 quilômetros, 1 hora de ônibus. Naquele tempo. Hoje você vai em 20 minutos, meia hora você vai. Mas em Londrina eu ia procurar o Willy Gonzer. Depois eu contratei na PAN, anos depois. E depois ele foi para Curitiba, foi para a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, veio para São Paulo e depois terminou em Belo Horizonte, acabou em Minas. Ele era mais ou menos um caminheiro na vida, não é? Mas eu fui procurar o Willy Gonzer na Rádio Paiquerê de Londrina, porque a gente lá em Prudente, um ouvia a rádio do outro. Ouvia a rádio a Martinópolis, de Assis e tudo, você conseguia ouvir. Londrina. Eu não conhecia ninguém em Londrina, mas eu conhecia o nome do Willy Gonzer. Eu fui de ônibus, quando entrou em Londrina, eu fiquei olhando ver se tinha alguma rádio na avenida. Eu perguntar o endereço, que nem isso eu sabia. Eu vi lá, ZYD4, Rádio Londrina. Eu puxei a cordinha do ônibus, desci, fui lá, me apresentei. Perguntei se tinha um locutor esportivo. Tinha, falou, tem, Augusto Reis. Falou, por isso que eu sou fulano de Prudente, quero falar com ele. Pô, ele veio imediatamente. Pô, Zé Val, não sei o quê. Pô, o que você está fazendo aqui? Aí eu contei a história, né? Falei, eu vim, na verdade, procurar o Willy Gonzer. Falou, não, senhor, vai trabalhar aqui comigo. Já subiu, a rádio era de uma senhora, falou com ela, me contratou ali na porta da rádio. Você imagina? Eu fiquei 4 meses em Londrina, trabalhando com o Augusto Reis, que era o titular, eu era o segundo narrador, mas eu estava todo fim de semana, depois do jogo, eu ia para Arapongas, ficar com a minha mãe, ficava segunda-feira com ela. Aí, num determinado dia, 4 meses depois, isso foi quando o Edson foi na Copa, foi em 59, foi 50, não. Começo de 58, assisti a Copa da Suécia, Prudente, como eu já falei. Começo de 58, o final de 57, estava lá. O Rádio Pan-Americana de São Paulo contratou o locutor da PR5 de Prudente, o Zé de Alencar. E a Rádio Bandeirantes contratou o Flávio Araújo. Prudente ficou sem nenhum locutor. E o gerente da PR5 me ligou, lá em Londrina, sabia que eu estava lá. Falou, Zé Val, a Pan-Americana levou o Zé, nós queremos te contratar, você pode vir para cá, não sei o quê. Eu ganhava 6 mil, falei, eu quero ganhar 8 mil, aí eu volto. Eu namorava a minha namorada, que é a minha esposa até hoje, né? Nós estamos juntos, ela não tinha 15, eu não tinha 18, graças a Deus, estamos juntos há muito mais de 50 anos. Louco para voltar para lá, por causa dela, né? As paixões juvenis. Eu falei, eu quero ganhar 8 mil reais. Ah, não dá, porque São Paulo liberou 7 mil, aquelas coisas de gerente de rádio. Ele falou, mas vai para São Paulo, vai para Arapongas avisar sua mãe que eu vou ligar para São Paulo e pedir o teu salário. Falei, tá bom. Aí eu fui para Arapongas avisar minha mãe que eu ia voltar para Prudente. Nossa, ela soltou os cachorros em cima de mim. É mentira. Você vai atrás da namorada, você vai me abandonar de novo, aquelas coisas de mãe, né? Ela está falando isso. Eu vejo o Adelmo Vanali, gerente da outra rádio, passando na janela da minha casa. A casa tinha um quintal muito grande.
Eu falei, o senhor está falando isso? Aquele loiro que está vindo aí é o Adelmo Vanali, só pode vir atrás de mim. O que ele vem fazer aqui? Não deu outro. Ele entrou e falou, José Val, a Bandeirantes levou o Flávio, o doutor Hélio, e aquele homem que o Jânio levou para Brasília era o dono da rádio, era o diretor-presidente. O doutor Hélio mandou te buscar, nós estamos sem locutor. Falei, Adelmo, só se você convencer minha mãe, que ela está achando que eu vou lá atrás da namorada. E o Adelmo papiou a velha, né? Falei, não, dona Josefina, deixa ele ter que ir, porque lá que... Se eu ver, São Paulo levou os 2 locutores da nossa cidade, o futuro dele. Aí convenceu minha mãe. Então, você vê que um erro que eu fiz da minha vida, né? Eu podia não ter entregue a minha função lá em Prudente, e, de vez em quando, ir lá fazer uma visita para ela, ficar 2, 3 dias, não era tão longe, são 100 e poucos quilômetros, de Prudente a Araponga, em ônibus direto, na Andorinha. Mas não, larguei tudo como você larga uma sopa que já está fria. E deu certo. Foi onde eu pus. O Adelmo foi me buscar de avião, de teco-teco. Eu não tinha 20 anos de idade, era um moleque. Imagine como eu te falo, como algum erro deu, às vezes, um acerto. Depois eu assumi o comando da rádio Presidente Prudente. Foi assim. Maravilha. José, até só complementando o que você falou do Vamos Falar do Brasil, né? Você tem um canal no YouTube com esse nome, né? Já tem alguns programas lá, agora estão sendo reprisados, né, em razão da pandemia, isso, né? No canal do YouTube, isso, né? aí. Isso aí. Exatamente. Isso aí. E, pela gente, pelo Anderson, pelo Joseval e por mim, o programa ia durar muito mais tempo, mas infelizmente a gente tem que encerrar, porque histórias não faltam, mas a gente tem que encerrar, né, Anderson? Infelizmente, né? Exatamente. Tem papo para muito mais, mas eu queria, antes de despedir do Joseval, eu queria que ele, da cabeça dele, ver alguma coisa que tenha na cabeça dele pronta, recitasse um soneto para a gente, que foi tão marcante, era uma coisa tão marcante nos tempos dele de Pan. Você tem algum soneto aí que você lembra de cabeça que você possa... Tenho sim. Tenho sim. É uma fase obscura da minha vida, mas realmente, como você sabe, no tempo de jovens, você não tinha televisão, você se ligava. Chegamos a formar um grupo. Você lembra do filme A Sociedade dos Poetas Mortos? Eu tinha uma sociedade dessa em Prudente, chamava República dos Vagabundos. Era o promotor público, o gerente da rádio, professor de português, o vereador, eu, mais 2 ou 3 radialistas, o Silvio Roncador, que eu falei, o Camel Fará. Eram 13 pessoas. A gente formei o conjunto Jograis, a gente declamava só, tudo beneficente, né? As festas do Rotary, da igreja. E eu próprio escrevi muitos sonetos. Estão guardados, eu não sei nem se vou publicar, ainda vou pensar na vida. E tenho já está pronto, quase 200 pensamentos, aqueles fechinhos de Jornal da Manhã que eu fazia, eu consegui selecionar e já vinha anotando a tempos, e talvez eu venha editar. Esse primeiro livro vai se chamar, sei lá, Minutos de Solidão, Momentos disso, umas coisas assim, só para refrescar a vida nessa pandemia, talvez no Natal eu solte isso, vamos ver. Mas na despedida da Jovem Pan, eu tive coragem, eu nunca tive coragem de declamar um soneto meu na rádio, nunca. Mas na despedida, eu lembrei, veio na hora, como você está me fazendo agora, eu fiz um soneto, eu não me lembro do penúltimo terceto. O soneto, você sabe, são 14 versos, 4, 4, 3 e 3. No decassílabo, em 10 sílabas poéticas, com tonalidade forte na sexta e na nona sílaba, na sexta e na décima. Ou, se são os alexandrinos, na sexta e 12ª. Mas eu eu morava em Prudente, no fundo da casa da minha tia, numa edícula de madeira. Era um quartinho, cabia a minha cama e a cama do meu irmão, de madeira, a gente morava lá no fundo, e ali que eu recolhia à noite, depois da aula, e tinha meus momentos de solidão ali.
Eu escrevi muito ali. Cheguei a fazer uma peça de teatro lá com 18 anos de idade. Foi para o ar, no programa Eu e o Vento, você imagina. Mas o soneto eu vou vou declamar para vocês, que eu sei decor, mas vocês vão me perdoar, o penúltimo terceto eu não sei. É sobre meu quarto. O soneto é o seguinte. Eu moro nesse quarto entre 4 paredes, onde vivo a sonhar, onde contemplo a vida. Este teto, esta luz, esta porta que vedes, entrada final da etapa vencida. Neste quarto sombrio, por meses e meses, contemplei este céu que dorme na janela. E olhando as estrelas, Senhor, quantas vezes eu não pensei morar à luz dos olhos dela. Aí o terceiro, eu não lembro, ele fecha assim. Que aí eu falo, um dia eu vou partir alguma coisa, eu não sei como que eu fiz isso, né? Lá está escrito, mas aqui eu não lembro. Quando eu partir, então, meu quarto companheiro, será teu soneto que eu fizer primeiro. A poesia de amor mais linda que eu fizer. Isso aí. Obrigado a vocês por ter coragem de ser poeta de televisão. Isso eu nunca tive coragem. Não tive coragem em homenagem. Pô, como é que eu vou entrar na seara dos grandes poetas brasileiros, dos grandes escritores, um Guimarães Rosa, meu Deus, um Machado de Assis, um Álvaro de Azevedo, um Fagundes Varela, um Castro Alves, nossa, eu entro muito pequeno nesse meio, por isso que eu nunca tive coragem. Obrigado a vocês. Muito obrigado pelo convite, foi muito agradável. Nós que agradecemos. Recordar minha vida, foi muito legal. Nós que agradecemos pela presença, pela tua disponibilidade, pela atenção, pela simpatia, enfim, por todas as qualidades que você reúne, tanto trabalhando, quanto nessa entrevista, e quanto na vida, né, Joseval? E até, Anderson, o Joseval também é compositor, ele também fez uma música com o Geraldo Blota, que, aliás, pode ser o nosso desfecho, porque, afinal, a gente volta na próxima semana em outro horário, às 8 da noite, e aí a gente vai cantar nós aqui outra vez, né? Exatamente. Você canta também? Eu não sei o que é Lá maior, não sei o que é violão, mas eu fiz essa música com o GB numa brincadeira, indo para Botuporanga narrar um jogo. A gente ia cantando músicas dos Demônios da Garoa, né? Porque estava eu, o GB e o Leônidas cantando. O Leônidas conhece muito samba, o GB também. E fizemos essa brincadeira. O GB, a gente entrou num posto de gasolina, para pôr gasolina, tomar um café, e na saída furou o pneu. Quando voltou para consertar o pneu, o GB falou, oi, nós aqui outra vez. Brincando, porque a gente vinha cantando o linguajar dos demônios. E quando entrou na perua, ele fez a primeira parte, eu emendei imediatamente a segunda parte. Nós voltamos à noite de Votuporanga, quando chegamos de manhã no aeroporto, na TV Record, os Demônios da Garoa tinham passado a noite gravando. E eu nem conhecia, eu não os conhecia, só ouvia som. Mas o GB conhecia, chamou o Toninho e falou, Toninho, vem cá, olha aqui o que nós fizemos. Na hora eles pegaram, pô, GB, aquele tempo tinha aqueles compactozinhos de 2 músicas, uma de cada lado, eles iam gravar o Vila Esperança, um poema do Adoniran Barbosa, não tinha nada para pôr do outro lado. Pô, GB, nós vamos botar do outro lado. Falou, pode pôr, para nós. O grande sucesso foi o Oi, Nós Aqui Outra Vez, que depois deu título ao novo LP dos Demônios da Garoa. Mas, olha, se perguntar o que é Lá maior, eu não sei. Sou compositor. Mas isso é o Brasil, né? Isso é o nosso país. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Joseval. Um abraço a você. Obrigado ao seu filho, Guilherme, pelo auxílio também. Ted, um abraço a todos que acompanharam a live Só Esportes. Uma sexta-feira, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. São Paulo, boa tarde, Brasil. E olha nós aqui outra vez na próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau.